Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Capítulo 15. Lucas 15, versículos 11 a 13. Essa passagem é parte da famosa parábola do filho pródigo. Está escrito assim: E disse Jesus, né? Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Esse texto é bem conhecido, acho que de todos. É curioso observar que essa parábola é chamada do filho pródigo. E realmente aparece esse filho pródigo, que é o filho mais jovem, aquele que pega os seus bens, sua herança, e desperdiça, e é por isso que é chamado filho pródigo. Pródigo é aquele que desperdiça o que tem. Ele é o que tem mais ênfase na parábola, mas ele não é o personagem central, na verdade, na lição que Jesus está dando. É o outro filho, aquele que fica em casa e que depois pleiteia seus direitos, porque aquele outro filho representa Israel. E Jesus estava ali com essa parábola puxando a orelha deles. Mas é muito comum nós fazermos uso, e não estou dizendo que isso seja errado, para pregarmos o amor de Deus, o Evangelho demonstrado na atitude do pai quando recebe de volta esse filho pródigo, esse filho esbanjador, sem juízo. Mas eu também hoje gostaria de fazer um uso um pouquinho diferente dessa passagem, se vocês me permitem. Eu gostaria de ir um pouquinho mais fundo na alma desse personagem, do filho pródigo mesmo, do filho mais jovem. Porque eu creio que ele revela uma coisa interessante a respeito de muitos de nós, talvez de todos nós. Nosso tema de hoje é crentes na janela. E vocês vão entender por quê. Espero que entendam, né? Mas nós vamos falar daquela inquietação contida no coração humano. Tá? Nós enxergamos muito resumidamente o quadro aqui. É lógico que é uma parábola, é uma história fictícia, mas isso pode ter acontecido verdadeiramente muitas vezes. E até talvez Jesus, sendo onisciente, ele poderia estar fazendo referência a um caso específico. Mas ele apresenta aqui como uma parábola para trazer um ensino. Um ensino específico para aqueles que o ouviam e para nós também. Mas pensando um pouquinho mais,
O que levou esse jovem a tomar essa atitude? Às vezes nós pensamos assim, ganância. Ele queria a riqueza do pai, ele estava insatisfeito em casa. Mas por que ele estava insatisfeito? A questão vai um pouquinho além, irmãos. A inquietação revelada no coração daquele jovem é que faz com que não só ele passe a mão na propriedade, né? Passe a mão, modo de dizer, ele pediu, o pai poderia não dar, mas resolveu dar. Tá bom, você quer, olha a sua parte da herança. E ele nem era o primogênito, hein? Era o mais jovem. Mas acontece que nós podemos entender o que ele queria, porque tão logo ele pegou os bens, o que ele fez? Caiu no mundo, né? Ele já estava alimentando essa ideia. Ele já tinha uma inquietação dentro de si de achar que ele poderia fazer uso daquilo que ele tinha lá fora. E que lá seria muito melhor. Então, eu tomei esse personagem aqui, principal, mas se nós pensarmos nas Escrituras, nós vamos ver outros em situação semelhante. Para representar, tomei ele para representar os crentes, os cristãos na janela. Vocês sabem o que é uma janela? Ela muda as características com o passar dos tempos, né? As janelas antigamente não tinham vidraça, mas é uma abertura na parede, que não é uma porta. A janela não é um local de passagem, certo? O que caracteriza uma janela é que ela é uma abertura na parede, não para passagem das pessoas para entrar e sair, mas também não é uma abertura na parede feita para quem está de fora olhar lá dentro. Ninguém quer isso. Mas uma janela é para quem está dentro ver lá fora, né? A iluminação, tudo bem, mas o que nós podemos aproveitar de uma janela é de nós olharmos para fora e podermos ver o que tem lá fora. Às vezes a gente, antes de sair de casa, põe a cara lá fora, né? E olha como está o tempo. Às vezes isso interfere em se nós vamos mesmo sair ou não. O que é que nós vamos fazer? Mas a janela ela é um lugar de contemplação que você pode observar lá fora. Você pode olhar lá fora e se sentir desejoso de sair ou não. Se você olhar de manhã, um lindo dia, você pode se sentir estimulado a deixar a janela. O dia está tão bonito que eu quero abrir a porta e sair, né? E desfrutar do dia lá fora. Ou pode ser o contrário. Mas, então nós vemos o filho pródigo, antes de ele sair pela porta, podemos dizer que ele estava olhando pela janela, imaginando como podia ser o mundo lá fora. Eu com dinheiro na mão, o que eu não poderia fazer? O
que eu não poderia aproveitar lá fora? Como poderia ser tão melhor ter experiências novas, conhecer novas pessoas? E Jesus relata que, de fato, ele conheceu outras pessoas, né? Ele conheceu experiências novas, só que elas não foram muito boas. Isso é típico da mocidade, essa inquietação. Vamos falar isso assim na nossa realidade. É típico da juventude. O adolescente, o jovem, sonhar com liberdade, né? Chega um ponto na vida que a gente começa a olhar para a janela da vida e prospectar como pode ser tão bom lá fora, sem ter que dar satisfações, talvez para alguns, livre dessas regras que sempre me foram colocadas. Eu posso criar as minhas próprias regras lá fora. Olhar para a janela geralmente estimula um pensamento de liberdade. Mas também, para quem tem um pouquinho de juízo, muitas vezes gera um pouco de receio, um pouco de medo. Mas sabe, irmãos, o que acontece, eu não estou pregando aqui para jovens, ou só para jovens. O que acontece é que essa mesma inquietação, que é típica do jovem, muitas vezes ela permanece na vida da gente. Ou ela volta a se manifestar em outras etapas dela. Por um problema ou outro, talvez você esteja vivendo momentos de inquietação. Ou já passou por isso. Quando era jovem, ou talvez já até quando não era mais tão jovem assim. Mas fica aquela frustração, você está em casa e olha pela janela, saio ou não saio, vou ou não vou? Lá fora pode ter coisa tão legal para fazer. Eu posso ter uma estrada tão, né, um caminho tão interessante. Era isso que o filho pródigo pensava. Concordam? Foi isso que ele foi buscar. Mas, enquanto ele permanece na janela, fica uma frustração. Uma frustração de quem vislumbra o que poderia ter, mas não sabe se teria. E geralmente essa frustração vem de ilusões, de coisas incertas. Era o que esse jovem tinha, ilusões. Pensando nesse assunto, eu me lembrei de uma música antiga, uma música profana, comum, mas boa, tá? Boa letra. Antiga, fez muito sucesso na época. Mas vocês não vão lembrar, porque isso foi há mais de 50 anos atrás. Mas ela retrata justamente essa inquietação de um jovem. O cantor, quando gravou, já não era mais assim tão jovem, mas talvez ele tenha composto em anos anteriores.
Mas ele expressa exatamente esse sentimento. Em cada estrofe da música eu identifiquei esse pensamento. Eu acho muito interessante, é uma letra inteligente que penetra na alma humana. Isso é uma realidade, irmãos. Nós passamos por isso. Faz parte de nós. O problema é que a gente precisa entender o que é isso e lidar biblicamente com essa situação. Essa música ela retrata um jovem que, na verdade, ele olha pela janela, ele começa a pensar até onde essa estrada pode me levar. Ele olha, né? Isso é figura, lógico. Mas ele começa a pensar, e ele pensa, ao mesmo tempo, quanta gente foi e se arrependeu, se deu mal. O filho pródigo é um deles. Deixou sua casa e voltou arrependido, felizmente. Mas, ainda assim, ele se vê tentado em fazer. Muitos fizeram e se deram mal. E eu tenho vontade de fazer, mas eu vou pensar. Porque talvez eu não esteja dando valor para o que eu tenho aqui. Quando a gente está na janela, irmãos, a gente está olhando para lá de fora e deixa de olhar o que tem dentro. Tá? É onde eu digo que nós precisamos aprender a lidar com a situação. O filho pródigo não olhou para o que ele tinha de tão precioso dentro. Ele olhou para o dinheiro do pai. Mas em momento algum ele pensou, isso aqui é ruim. Ele só pensou, lá fora eu posso ter novas experiências. Depois, lá fora, ele lembrou, poxa, na casa do meu pai eu tinha de tudo. Nem os empregados têm falta de nada lá. E quando ele volta, ele encontra aquilo de verdade. Ele encontra não só o conforto da casa, mas ele revê o amor do pai que ele tinha antes demonstrado. Às vezes nós continuamos lidando com essas coisas, com essa inquietação, com esses sentimentos dentro de nós, sonhando. Quando a gente olha pela janela, a gente começa a sonhar com o que tem lá fora. Sonhando com outra fase, desculpem. Outro momento, outra igreja, outra cidade, outro lugar para morar. Talvez minha vida aqui não é ruim, mas se eu estivesse lá fora, se eu estivesse em outra cidade, se eu estivesse em outra igreja, poderia ser melhor. E sabe, é um pensamento plausível. Poderia ser. Mas será? Geralmente essa inquietação não vem do fato do que ele olha lá dentro e vê é ruim. Mas essa inquietação vem das ilusões do fruto da imaginação, do que ele pensa de como poderia ser lá fora.
Ao longo dos meus anos de pastorado, e talvez até além disso, eu lidei bastante com jovens. E várias vezes eu ouvi deles sobre o pensamento, a vontade de talvez ir para outra igreja. É interessante que alguns não souberam explicar por quê. Sim, tem alguns aqui que sabem, né? Porque alguns aqui me falaram isso. Sabe, eu pensei em ir para outra igreja. Felizmente não foram. Nós vamos falar, existe um momento de ir, existem situações de deixar a janela e abrir a porta e ir embora. Mas não é qualquer momento. Não adianta sair atrás de uma ilusão. Mas o pensamento geralmente, né, esses jovens geralmente não souberam me explicar o que, ou não souberam ou não quiseram me explicar o que realmente causava isso. Eu imagino que muitos outros não jovens também pensaram a mesma coisa. E notem, irmãos, também eu estou abordando essa questão de crentes que querem mudar de igreja, mas não só isso. Eu quero, o foco aqui, o assunto principal é a nossa troca por uma coisa que nós imaginamos, que nós olhamos daqui para fora e imaginamos, porque uma janela não permite que você veja tudo como é lá fora. Ela não é um binóculo, não faz você ver como realmente é lá. Então, você sonha, imagina com uma situação, pode ser melhor lá, mas você não sabe de fato. Alguns pensam, bom, eu nunca vou saber se eu não tentar. Bom, você também não vai saber como é o inferno se você nunca for para lá, mas nem por isso você precisa buscar ele, certo? Nós temos que olhar para o fato de que se nós temos uma visão limitada, fantasiada de alguma coisa, fruto de imaginação, isso não deve ser o motivo que vai nos levar para seguir essa estrada lá fora. Buscar novos ares, experimentar algo diferente, isso é um pensamento muito perigoso. E esses que me falaram sobre isso e não foram, eu quero crer que eles tenham percebido que o problema não era exatamente o lugar, mas existia alguma outra coisa que estava causando essa inquietação neles e por isso não foram. Mas isso não quer dizer, não assegura que eles não continuaram a ter essa inquietação. Ou que não voltaram ou não voltem a sentir. Nós vamos falar não daqueles que saíram, mas daqueles que ficaram na janela e ficam na janela.
O ponto central da parábola é não que a casa fosse ruim, a casa do pai, mas ele saiu porque acreditou que a vida verdadeira estava lá fora. Ali ele poderia desfrutar daquelas coisas que ele imaginava. Antes dele sair, ele estava planejando isso, pensando. E ele resolveu sair, como nós dissemos. Nós queremos falar daqueles que não saíram. Esse é o cristão que está lá na janela. Talvez esteja carregando frustração. Enquanto nós permanecemos ali, estamos aqui dentro, mas olhando lá para fora, imaginando que lá fora poderia ser melhor. Deixar a casa dos meus pais, deixar a minha igreja, talvez ir para outra igreja, deixar a cidade onde eu moro, ir para outro lugar. Tudo isso pode parecer desafiador, mas enquanto não faz, e a gente não percebe qual é o real problema, fica uma frustração. A nossa cultura hoje, irmãos, ela acentua muito isso, de criar frustração. Porque nós vivemos cada vez mais num mundo de ilusões. Você olha na internet, nas redes sociais, os casamentos são maravilhosos. Parece que todo mundo descobre paraísos para visitar, para viajar. Outras igrejas são perfeitas. Tudo é lindo lá fora. Né? As pessoas até brincam com isso, né? O mundo da internet é um mundo perfeito. Parece o Brasil do PT, de propaganda política, né? Tudo é lindo, maravilhoso. Gente, não é assim. Mas quando a gente olha essas coisas, essas ofertas, tem coisas tão legais, tão bonitas. Por que eu não tenho? É a comparação. O mundo atual faz muito isso, fazer a gente comparar a nossa vida com a dos outros e faz também parecer a vida dos outros tão boa que cria uma ilusão em nós de querer deixar o que nós temos. Vocês entendem onde eu quero chegar? Você está na janela olhando para fora, olha para dentro. Nem tudo é maravilhoso. Mas o que eu tenho aqui? Enquanto a gente fica se comparando com aquela ilusão do mundo lá fora, nós vamos ficar carregando frustração. Então, é onde nós temos muitos crentes na janela, são crentes frustrados. Porque na sua mente eles ficam imaginando e desejando estar lá fora. Eu acho que vocês podem responder.
se o filho pródigo, antes de sair por aquela porta, se ele tivesse olhado direito para dentro da sua casa, se ele tivesse observado o que ele tinha, será que ele teria ido? Ah, só depois que ele saiu que ele olhou para trás e viu. O que eu tinha lá em casa era tão bom. Eu estou aqui comendo comida dos porcos. Não precisa ser assim. O problema foi que ele não olhou para dentro, ele ficou olhando pela janela, imaginando a coisa maravilhosa que ele ia ter lá fora. Essa mesma música que eu mencionei, ele fala no final, olha, alguma coisa no sentido de que dentro de casa ele tinha conflitos com os pais, tal, então a coisa não era perfeita. Mas ele fala também, olha, mas eu entendo que muitos dos conflitos são por amor. O amor também gera conflitos, porque nós vamos ser repreendidos, né? Uma das coisas que ele sonhava era de não ter que dar satisfação a ninguém. O sonho de liberdade, né? E era o sonho do filho pródigo, e era a imaginação do autor dessa música também, da letra dessa música. E assim pode ser nossa ilusão, é o que nos causa, né? Nós pensarmos, eu posso ter uma coisa mais livre, mais solta, mais, sei lá, mais parecido com o que os outros têm, achando que o que os outros têm é melhor. Nem sempre é assim. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que o seu lar é o melhor lar do mundo. Não estou dizendo que a igreja aqui é a melhor igreja do mundo. Mas enquanto você ficar comparando o que tem aqui dentro com o que tem lá fora e olhando lá para a janela, você só vai carregar frustração. Não me entendam mal, mas talvez seja melhor alguém que fica na janela, sair da janela e sair pela porta como fez o filho pródigo. Pelo menos uma hora ele vai enxergar que ele estava errado, que ele estava iludido. É lógico que a gente vê pela história dele mesmo que o ideal seria ele não ter feito isso. Ele ter parado um pouquinho e olhado para dentro da casa dele. Eclesiastes 1:8 diz que o nosso olho não se farta de ver. Quanto mais a gente pensa, mais imagina, mais quer. A insatisfação nasce, né? Esse versículo fala justamente da insatisfação. Um coração que se frustra porque olha para a vida de uma maneira errada. Então ele sempre está carregando aquele sentimento de não estar saciado. Mas é tão maravilhoso quando o crente entende que suas necessidades são satisfeitas em Cristo. E quando ele entende a direção de Deus para ele e sabe que ele está no lugar que Deus quer que ele esteja. Uma coisa muito importante para o crente é ele saber disso. Pode não ser o melhor lugar, eu poderia estar me sentindo melhor em outro lugar, mas eu percebo que eu estou onde Deus quer que eu esteja. Algum tempo atrás, um rapaz
me falou do desejo dele de sair de casa. Um desses, né? Eu questionei ele a respeito das consequências disso. Primeiro, se ele teria como se sustentar, como ele teria condições de dar sequência na vida dele, nos planos, mas também quais os efeitos que isso causaria no testemunho dele. E eu fico feliz que ele parou para pensar e não tomou aquela atitude, ele soube esperar. Porque o que ele estava prestes a fazer era talvez uma coisa que traria consequências muito negativas para ele. Mas já vinha há algum tempo ele olhando pela janela. Quando ele parou de fazer isso um pouquinho, ele sossegou. Mas quando o nosso coração não encontra satisfação em Deus, irmãos, nenhuma circunstância vai ser suficiente. Nunca a gente se sente realmente confortável. A frustração alimentada por essas ilusões, né? É o solo onde essa janela se instala na nossa vida. A figura da janela também é interessante porque por uma janela você não pode contemplar todos os lados, né? Uma janela é virada para um lado específico. Quando nós construímos nossa casa, eu tinha projetado de colocar a janela do meu quarto virada para um lado. Aí o irmão Daniel virou para mim e falou: por que você não faz a janela virada para o outro lado? Eu pensei, sabe o que é uma boa ideia? E realmente foi bom, porque a vista que eu tenho desse lado é bem melhor. Teria sido um problema para mim ter feito a janela do outro lado. Mas a janela só faz com que a gente possa ver um lado, não tudo. Ela te dá uma visão limitada. Mas quando você está lá fora, você está cercado de tudo. O mundo lá fora é diferente do que aquela visão recortada que você enxerga pela janela. Mas quando a gente tem uma visão limitada, isso traz para nós uma perspectiva errada, na maioria das vezes. Provérbios 14:12 diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Bom, a gente tem aqui um pensamento que pode ser levado à literalidade, muito profundo, mas existe essa questão de que existem caminhos que para nós parecem corretos, mas depois a gente vai ver que não são. Na nossa visão limitada. Não é porque há maldade, há rebeldia, é que a nossa visão é limitada. E aquele caminho que parecia bom para nós, nem sempre é. Nós podemos pensar corretamente, assim, ter boa intenção. Talvez um irmão que pensa em mudar de igreja,
geralmente ele pensa o seguinte: olha, quem sabe em outra igreja eu cresça mais, aquela igreja vai ser mais benéfica para mim. É um pensamento ruim? Não. Se ele visa o crescimento espiritual, é uma boa intenção. Não é tudo, mas é uma boa intenção. O pensamento, talvez em outra cidade eu seja mais feliz. Pode ser. Mas nem sempre. Existe hora certa de fazer essas e tantas outras mudanças. Por quê, irmãos? Pensar assim pode ser boa intenção, mas isso não é necessariamente a direção de Deus. A gente ficar imaginando, se eu fosse para aquela igreja lá, poderia ser melhor. Se eu fosse para aquela cidade, poderia ser melhor. Se eu mudasse de empresa, porque aquela lá poderia ser melhor. Pode ser, mas pode também não ser. E às vezes a gente fica, né, nessa inquietação e muda de um lado para o outro. Minha avó usava um dito antigo, né? Era uma coisa mais ou menos assim: o macaco que muito pula, quer chumbo, né? Fica pulando de árvore em árvore, de galho em galho, fica visível. Era uma coisa mais ou menos assim. E tem gente que fica mesmo pulando de galho em galho, né? Sempre pensando, não, mas lá pode ser melhor, lá pode ser melhor. E às vezes o problema não está nem aqui, nem lá onde ele está. O problema está nele. Esse nosso olhar que não se farta de ver, que diz lá em Eclesiastes, faz com que a gente seja sempre achando lá pode ser melhor, e a gente continua sempre frustrado. E muda, e não resolve. Nunca vai resolver enquanto nós não resolvermos a nossa condição com Deus. E eu não estou falando aqui de arrependimento para salvação, eu estou indo num estágio mais avançado da nossa vida cristã. Enquanto a gente não se resolve com Deus em relação à nossa satisfação, à nossa compreensão da direção dele na nossa vida. A Bíblia fala de um homem que parece que viveu na janela. Eu disse que haveria outros exemplos na Bíblia e certamente você vai encontrar outros. Mas Sansão, pode-se dizer, ele viveu na janela. Porque ele nunca desprezou Israel. Percebe isso? Ele é contado como um dos heróis da fé. Ele foi um juiz, um líder de Israel, e ele nunca deu as costas para Israel. Ele foi um defensor da sua nação, do seu povo. Mas o problema do Sansão é que ele sempre estava olhando coisas fora dos limites dele, sempre olhando lá fora. Em vez de casar com uma mulher do seu povo, ele ia buscar lá fora, né? Ele sempre ia buscar, sempre estava se envolvendo em coisas lá fora, porque parece que os limites de Israel não eram suficientes para ele. Ele era um homem inquieto. Bom, vocês conhecem a história dele e sabem no que deu. Ele era um homem consagrado a Deus, nazireu, né? Chamado, separado por Deus para um propósito. Mas o fato de ele viver vislumbrando outras coisas, ele queria ter
uma liberdade, sonhava com coisas diferentes. Ah, não, mulher de Israel não serve. Boas são as mulheres dos filisteus. Eu vou olhar lá fora. Isso fez com que ele fosse limitado. E assim nós chegamos a ver o que aquele homem chamado, preparado por Deus, ele foi destituído de tudo aquilo que ele tinha. Em vez de ter algo mais, ele desperdiçou. Ele era dotado de uma grande força descomunal. Ele não estava no cabelo, mas no compromisso dele com Deus. O voto. O cabelo era representativo disso. Mas a riqueza que ele tinha, ele desperdiçou. Percebe? Sansão é um filho pródigo. Ele desperdiçou tudo aquilo que foi dado a ele. Por causa de quê? Por ilusões. Irmãos, que nós não sejamos desperdiçadores. Enquanto nós ficarmos olhando pela janela, vislumbrando coisas, pensando, lá eu poderia, assim, nisso, naquilo, poderia ser melhor, sem a gente ter uma convicção de que aquilo é o que Deus quer. Deus está falando para a gente, abre a porta e vai. Vai porque eu te chamei, eu vou ser com você. Isso é possível, mas enquanto não acontecer isso, esse passo vai ser uma tremenda ilusão. E nós vamos esbanjar, desperdiçar o que Deus nos deu. Ficar na janela não é uma boa coisa. Não tem como não lembrar do Eutico, né? Falando em janela, ele é famoso porque está lá em Atos, né? A pregação rolando, ele estava lá ouvindo a palavra, mas a pregação se alongou. Falando nisso, deixa eu olhar aqui. Provavelmente uma noite quente, como essa, já dá um sono danado, né? Eu imagino se Paulo tinha uma voz, se ele falava assim, como o pastor Valdir, né? O Eutico estava lá, encostado na janela, muitas luzes acesas. Isso devia aumentar o calor. Né? As luzes ali de lamparinas, né? de fogo. E o Eutico na janela. Ele não deveria ficar ali. Né? Se você está com sono, não vai ficar na janela. E ele despencou dela. Só quero tomar essa ilustração aqui para dizer, a janela não é um bom lugar para você ficar. E não só no sentido literal, como foi o caso do Eutico, tá? Mas espiritualmente. Entendem, irmãos? A janela é um lugar perigoso. A gente ficar ali contemplando lá fora, imaginando, sonhando, se iludindo. É perigoso. É nocivo à nossa alma. Para concluir, é preciso que se diga assim, que nem toda saída é pecado. Eu já mencionei isso.
O que a gente não pode é ficar na janela. Como eu disse, ou a gente olha para dentro, enxerga o que tem e dá valor ao que tem. E se o que tem aqui dentro não é o melhor, o que eu posso fazer? Hã? A minha casa não é a melhor casa do mundo. O que eu posso fazer? Criticar meus pais, né? Você pode fazer alguma coisa? Se você olha, sua igreja, olha para dentro. É uma boa igreja? Prega Cristo. Prega a palavra de Deus. Buscam viver a palavra de Deus. Tem comunhão. Ah, mas tem tantas fraquezas. O pastor é um mala, chato. É fraquinho. O irmão tal. Irmão A, B, C, sei lá. É tudo sempre igual. Não tem novidade. Não posso colocar meus talentos. Espera aí. Quem disse que não? Depende de como você vai usar. É justamente aí o problema. Espera aí. Eu posso não ter o melhor dos mundos aqui, mas o que eu posso fazer para... Se Deus me quer aqui, eu não vou ficar me iludindo com o que tem lá fora. Eu vou olhar aqui e vou tentar fazer daqui o melhor. Amém, irmãos? Essa é a visão correta. Agora, de fato, existem momentos em que Deus nos chama para sair. Tá? Eu estou pregando isso aqui, não é para laçar os irmãos, falar, olha, ninguém pode sair, hein? Tem igreja que roga praga até, né? Se você sair, você vai sofrer a maldição. O bucho vai cair. Rogam, né? Sua vida vai cair em desgraça. Vai acontecer isso, aquilo, bota um medo, né? Não é nada disso. A gente sabe que Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12, falou, vem, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, que eu vou te mostrar uma coisa. Deus tinha um propósito na vida do Abraão. Amém? Ele não saiu por uma ilusão. Ele saiu sem saber para onde ia. Mas ele não saiu sem saber por quê. Ele sabia que Deus tinha algo preparado. E Deus levou Abraão àquela terra de Canaã e mostrou para ele, Abraão, você não vai tomar posse disso, mas tudo isso aqui eu vou dar para a tua descendência. Ele sabia por que ele foi tirado da casa dos pais. Por que ele saiu? Porque o Abraão abriu a porta e saiu. Ele não ficou na janela imaginando, puxa, se eu fosse para Canaã, ou se eu voltasse lá para Ur, minha vida podia ser melhor, né? Não. Ele atendeu aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Paulo e Barnabé estavam muito bem lá na igreja de Antioquia, ensinaram. Aquela igreja, a gente vê que ela foi edificada grandemente. E talvez o prazer deles todos fosse permanecer ali. Mas Deus disse, aparta Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Será que a igreja lá sentiu, puxa, nós vamos perder o Paulo e o Barnabé? Será que sentiu? Ou será que eles pensaram, nós vamos nos ver livres deles? Eu não consigo pensar assim. Mas é lógico que eles entenderam que era a vontade de Deus. E Paulo e Barnabé também saíram conscientes disso. Nós estamos deixando aqui
essa igreja, essa cidade, para cumprir um mandado de Deus. Então, existe sim circunstâncias em que nós vamos sabendo que é por Deus, não por uma ilusão. E a gente precisa separar muito bem isso, porque existe uma diferença essencial entre sair por chamado ou sair por comparação, por ilusão. Ficar contemplando lá fora, né? A janela, essa ilusão, gera uma fuga. Aqui não está bem, eu vou para outro lugar. A tendência é que você não fique bem nesse outro lugar também. Se não for pior, vai ficar no mínimo a mesma coisa, se o problema for você, e principalmente se não for da vontade de Deus. Mas, quando a gente vislumbra a vontade de Deus, é hora de atender, sair pela porta, e isso gera bênção. Quando a gente volta ao filho pródigo, nós podemos verificar que depois que ele gastou tudo, ele descobriu que a estrada não era como ele imaginava. Quanta ilusão. O livro de Eclesiastes fala disso. Se você ler, nós vamos ler ele agora no começo do ano, tá? O grupo de leitura, nós vamos ler Eclesiastes. E nós vamos ver muito disso. Salomão foi um homem que recebeu sabedoria de Deus, recebeu uma posição de honra, e ele se distanciou dos caminhos do seu pai Davi, de temor a Deus. E o que se entende é que Eclesiastes possa ter sido escrito, pelo menos em parte, no final da vida, na fase final de vida dele, onde ele compreende quanta ilusão. Aquela expressão muito usada, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, que é repetida no livro. Quer dizer isso. É uma constatação de as coisas passageiras, as coisas que ele vislumbrou, tanta coisa que o coração do homem pode desejar. E o Salomão foi alguém que pôde ter quase tudo que ele desejou. Né? A gente deseja, às vezes, muitas coisas, mas não pode adquirir. Mas com a grana que ele tinha, ele podia. Ele pode ter as melhores coisas. E ele percebe, e o ensino do livro é básico, né? É isso. Ele viu quanta ilusão. Nós podemos dizer que ele também ficou na janela. Se encheu de ilusões. Ele tinha alguma coisa tão boa que ele viu no começo, mas se iludiu com outras coisas. Meu poder pode ser aumentado se eu fizer um pacto com o faraó lá do Egito. Eu caso com a filha dele, a gente se aparenta e isso vai me fazer maior do que eu já sou. E assim vai, né? Mas essas mulheres, a filha do faraó mesmo, foi alguém que levou ele à idolatria. Ele sucumbiu àquilo. Ilusões. O filho pródigo, no fim, diz, no versículo 17, de capítulo 15, caindo-se em si, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Ele lembrou, né? Olhou para trás. Os trabalhadores do meu pai, eles têm abundância. Não falta nada. Se os trabalhadores, os empregados dele, não falta nada, pelo contrário, eles têm abundância. Eu, como filho, então, mais ainda. O que eu estou fazendo aqui?
saiu atrás de ilusões, porque comparou a vida que ele tinha com uma vida que ele imaginou que poderia ter lá fora. Nós não somos chamados para ficar na janela. Nós somos chamados para trabalhar. Ou nós trabalhamos aqui dentro, ou se nós entendermos que nós somos chamados para sair pela porta, para servir a Deus, fazer a vontade dele, para ir para onde ele quer, não onde nosso coração enganoso quer nos levar. Jesus nunca disse, eu sou a janela. Ele diz, eu sou a porta. Porque a porta é o lugar certo de entrar e sair. É ela que nós devemos usar, não a janela. Se a gente olhar para dentro e ver, conseguir enxergar as bênçãos que Deus nos dá dentro de onde nós estamos, dentro da nossa casa, e que nós podemos ter algo ainda melhor se nós nos empenharmos. Nós vamos colher bênçãos disso. Nós vamos ver que não há lugar para frustração. Eu conheci um pastor, ele era muito inteligente. E alguns colegas dele disseram, ele poderia ter sido um grande homem na sua, talvez um político, um empresário na sua nação. Mas ele preferiu seguir um caminho modesto de pregar num paizinho de terceiro mundo e de embrenhar pelo interior desse paizinho. Ele não se iludiu. Ele foi fazer o que Deus chamou. E eu tenho certeza que ele não se arrependeu disso. Que Deus abençoe sua palavra. Que nós não fiquemos vivendo de ilusões. Nós não deixemos as fantasias da nossa cabeça, que o mundo procura colocar, nos fazer perder o foco, nos fazer perder, deixar de enxergar o que nós precisamos realmente enxergar, ver na nossa vida. Vamos lá.